Saúde e qualidade de vida. Oferecimento Mediar Nutricionista, especialista em atendimentos nutricionais para gestantes, doenças hepáticas e protocolos detox. 4 Soluções empresariais. Na hora de escolher a melhor internet, escolha a Amigo. Visite o site sejaamigo.com.br e saiba mais. Os 9 meses de gestação exigem uma alimentação equilibrada com todos os grupos alimentares, o que não significa comer exageradamente. É nesse período que a alimentação precisa ser selecionada e muito mais balanceada. A alimentação durante a gestação é o assunto de hoje do programa Saúde e Qualidade de Vida, que já está entrando no ar. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Saúde e Qualidade de Vida. E para falar sobre o tema do nosso programa de hoje, estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a nutricionista Mediá Filipine Figueiras. Olá, Mediá, mais uma vez, seja bem-vinda ao Saúde e Qualidade de Vida, prazer em tê-la conosco. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite mais uma vez. Tudo bem? Tudo bem, prazer é meu. Muito bem, nós começamos então o nosso assunto de hoje com a nossa convidada, perguntando, para Mediá se adotar uma alimentação balanceada, Mediá, é fundamental para a nossa saúde, e o que isso muda quando se trata, de gestação, durante a gestação? Se torna ainda mais importante, Sempre é. Mais importante e mais delicado. Mais delicado, bem mais delicado. A questão da alimentação nutricionalmente adequada, balanceada, ela é importante em todas as fases da nossa vida, porque em cada fase da vida a gente tem necessidades diferentes, Então, na gestação existe uma necessidade de nutrientes tanto para a mãe quanto para o bebê, na primeira infância, depois na fase escolar, depois na adolescência, na fase adulta e quando a gente já está na terceira idade, O idoso também tem necessidades diferentes em função de, às vezes, a alimentação que fica um pouco prejudicado, paladar que fica alterado, aí começa uma inapetência, uma carência de nutrientes. Então, para cada fase, a gente tem necessidades distintas, Então, isso como regra, geral. Falando de alimentação. Para todas as pessoas, digamos assim, Para todas as pessoas, Porque a gente passa por todas essas fases, Então, cada fase tem uma demanda diferente. Na gestação, se torna mais especial, digamos assim, a atenção, o olhar voltado para uma alimentação mais cuidadosa, porque a gente tem um bebê em formação, E é como se a gente estivesse construindo uma obra, E quisesse colocar ali na nossa construção tudo da melhor qualidade, Então, às vezes, eu trabalho bastante, É uma das minhas especialidades, a nutrição materno-infantil, e às vezes tem pacientes que são um pouco mais resistentes, E aí eu falo para elas assim, se tu tivesse com teu bebê no colo agora, recém-nascido, tu daria um copo de Coca-Cola? Tu daria para ele um copo de cerveja, uma dose de uísque? Não, mas se tu ingerir, é o que tu vai estar oferecendo. Porque a nutrição do bebê, do feto, ela vem através da alimentação da mãe, da gestante, Mas em que grau isso, Mediá? Num grau bastante elevado, porque o desenvolvimento do bebê está relacionado com a alimentação da mãe, porque todos os nutrientes vão passar através da alimentação, porque o bebê não consegue comer. Então é através do que a mãe come, a digestão dos alimentos, que daí os nutrientes vão ser transferidos para o feto. Agora, uma coisa muito importante que você aí de casa pode estar se perguntando,
Inclusive as coisas boas e as coisas não muito boas, as boas e as ruins que a mãe consome, ruins que eu digo no sentido assim, né, de algum exagero, alguma alimentação que não faça bem. Tudo passa, tudo é passado para o bebê. Por isso que essa conversa, quando a gente tem com a gestante, é uma conversa muito séria. Porque às vezes elas têm hábitos difíceis mesmo, assim, que são prejudiciais. E existe, agora eu não me lembro, não me veio com clareza, me fugiu agora, veio e fugiu, o nome do quadro de quando o bebê entra em coma alcoólico na barriga, pelo excesso de álcool da mãe. Pode ocorrer? Pode. Agora não me vem o nome do quadro, me fugiu. Mas acontece. Então, é um período de muita responsabilidade, né? Se tu quer realmente que o bebê venha, né, com saúde, bem desenvolvido, que ele nasça a termo, que é quando a gente fala dentro das 40 semanas ali, né, que não nasça prematuro. Pois é, Mediai, que consequências é essa questão aí assusta um pouquinho, né, o pessoal de casa aí deve estar, porque, né, quando se trata da questão de álcool, né, bebida de álcool, e que consequências isso pode trazer, obviamente se é com uma certa frequência, né, especificamente na questão do álcool, né? Desde questões mais leves a problemas neurológicos mais graves, até mesmo o próprio óbito ainda na barriga, né? Isso, em função do álcool. Em função do álcool. Então, assim, beber um pouquinho. O ideal é não beber. Bebida para gestante é água. Sim. Né? Até o suco natural, às vezes, dependendo da quantidade, acaba sendo prejudicial pelo excesso de frutose, que é o açúcar da fruta que tem nas frutas, que em alguns casos, em excesso, ele pode acabar num caso de predisposição a diabetes, ou de uma paciente que já seja diabética ou que desencadeie num diabetes gestacional. Isso acaba não, apesar de ser um suco natural, ele acaba não sendo uma boa opção. Por isso que é importante o acompanhamento, tanto com o obstetra quanto com o nutricionista, para que a gente vá fazendo todos esses planejamentos e todos esses esclarecimentos, para também não tornar esse período um período de pânico e terror, né? Porque tem gestantes que ficam muito apavoradas com essas informações, mas elas não podem ser negligenciadas, são informações muito importantes e que a gente não pode deixar passar despercebido. O que acontece? Tem muitas gestantes que bebem, que usam droga, que se alimentam mal, que nem se alimentam e que têm um bebê com saúde. Que bom, né? Que sorte. Mas às vezes... é mais da sorte mesmo. É mais da sorte mesmo. Bom, então, eu te perguntei do álcool, a questão de drogas, então, acredito que nem se fala, né? Pior ainda. Vai daí para pior. Então, são coisas que a gente precisa falar, porque a gente romantiza muito a gestação e esse momento assim de estar gestando, de trazer um filho ao mundo, de formar uma família e tudo mais, mas exige muita responsabilidade, é um projeto de vida muito sério, se não o mais sério da nossa vida, né? Se não a escolha mais importante que a gente faz, né, de ter um filho. Então, mas tem todo o lado que a gente pode flexibilizar, que nem a gente fala muito bom senso, é uma coisa que está sempre, é uma palavra, uma frase que está sempre na minha boca, vamos pelo bom senso, porque, poxa, tomou um copo de cerveja, um copo de chopp, tomou uma taça de vinho, não é o fim do mundo. Só que isso não pode ser uma prática, né, diária, e não pode ser uma coisa, não pode ser doses exageradas. O ideal é não beber, mas em algumas situações as pessoas que gostam, elas vão beber. Então, que isso seja feito de maneira bem consciente. Dentro de um limite. Dentro de um limite. Por isso que é importante essa informação. Porque, às vezes, a própria turma ali que tu tá junto fica, mas não vai dar nada, não, né? Eu bebia, né? Nunca aconteceu nada. Às vezes não vai acontecer, mas às vezes pode acontecer. Mediar com relação a... Tu falaste agora há pouco
dos hábitos, né, enfim, alimentares e tal. Por exemplo, aquela mãe, né, que ainda é jovem, né, e como a gente sempre fala, né, não só os jovens, mas a gente daqui a pouco acostumado a comer muita besteira, muita bobagem. Isso aí é muito difícil, essa mudança de hábito, né? Até é o nome de um filme, né? É muito difícil essa mudança desses hábitos aí, assimilar, exige muito aquela questão, né, da conscientização da mãe, né, que realmente precisa mudar. Mudar um hábito é muito difícil, qualquer que seja. Esses dias até eu estava conversando com uma paciente e ela me dizendo, Média, como é difícil mudar um hábito, porque a vida inteira eu fiz diferente. Daí eu lembrei de um exemplo que um professor deu numa aula falando sobre hábito mesmo. E eu lembrei e vou falar agora de novo. Ele falou assim, ó, se todo dia tu vai num lugar e tu atravessa o campinho, um campinho de grama assim, aí vai criando aquele trilho no campinho. Tu sempre vai pelo trilho, né? Daí um dia te mandam ir por cima da grama. Aí tu caminha um pouco por cima da grama e tu desce pro trilho, tu vai na grama e porque vai ser difícil formar um segundo trilho. Então, foi um exemplo, assim, que para mim foi muito visual também, né? Ou seja, tu vai sempre pelo mesmo caminho. A tendência da gente é pelo mesmo caminho, é permanecer nos velhos hábitos. Então, mudar é difícil. Mas tem situações que, tipo, a gente não tem muita escolha, né? A gente precisa mudar. É aquela velha questão, né, da resistência ao novo, né? Resistência ao novo. Um pouco seja pelo automático, seja por a zona de conforto e tudo mais, né? Mas a questão é que mudar é difícil para qualquer pessoa, qualquer hábito que seja, né? Seja o hábito de dormir tarde, o hábito de dormir até tarde, ou das coisas que tu come, o hábito do cigarro, da cerveja, enfim, né? Qualquer hábito que seja é muito difícil mudar, mas tem coisas que requerem um esforço muito maior porque o momento exige, né? E é o caso da gestação. E isso passa muito pela questão da conscientização, né? Conscientização. Então, exatamente, trazer isso à nossa consciência, né, tornar isso o mais presente possível aqui dentro é o que motiva, né, é o que ajuda, não é o que motiva, mas é o que ajuda nessa possível mudança, porque ela é possível, né, mas a gente tem que trabalhar muito aqui dentro. Tem que assimilar que precisa. Tem que assimilar que precisa. Então, é que nem eu digo, esse exemplo que tem Coca-Cola, se tivesse com teu bebê recém-nascido no colo, tu daria? Não daria. Pois é, mas no momento, né? Então, tu tenta mostrar de outras formas. Mas não é só isso, né? Em suma, assim, a alimentação é uma alimentação básica, tem nutrientes que são importantes, que são necessários, que a gente não deve negligenciar. Mas, se falando em termos de alimentação, é o arroz, é o feijão, é fruta, verdura, tendo os cuidados, né? Porque a gestante tem a questão de que alguns micro-organismos que estão presentes nos alimentos, eles podem, né, causar danos severos para o feto. Então, a questão da verdura, se vai consumir verdura crua, frutas cruas, tem que fazer o processo de higienização com hipoclorito, tem que primeiro fazer a lavagem das folhas, das frutas, né, em água corrente, tirar a sujeira, a terra, o resíduo, a grama, aquilo ali que fica nas verduras e frutas. Isso. Uhum. Aí depois a gente prepara uma bacia, uma vasilha com água, adiciona o cloro ali. Esse cloro a gente encontra nos supermercados, geralmente ali perto onde fica os hortifruti já tem os tubinhos do cloro para vender. Na própria embalagem já vem a instrução do fabricante para tantos litros de água, tantas gotas ou tantas colheres de sopa do cloro. Aí mistura naquela água ali, põe a verdura em imersão, deixa agir pelo tempo, que geralmente é um tempo de 10 a 15 minutos, e aí faz o enxágue em água corrente de novo. Aí, se existe algum micro-organismo ali patogênico que possa transmitir alguma doença para a gestante ou para o bebê, aí ele vai ser eliminado, né? Vai ser reduzido a um grau que não causa danos,
Então, esse tipo de informação é muito importante e uma coisa que eu sempre falo para as minhas pacientes gestantes, quando comem fora, né? Nem todo restaurante faz isso. Então, eu sei que restaurantes onde tem a atuação de nutricionista, isso não escapa. Isso é feito porque é uma coisa básica. Essa higienização dessa forma. Com o cloro. Basicamente das verduras, né? Alimentos que vão ser consumidos crus, frutas e verduras. Frutas e verduras. Mas mediar isso aí não seria uma orientação também de maneira geral para todos nós? Para todos nós. Porque eu acredito que normalmente as pessoas a gente costuma lavar assim, né? Com água. Na água corrente. Na água corrente, pega um pé de alface, enfim, uma verdura. Isso. Mas isso seria uma recomendação geral. Mas aí a gestante, por estar numa condição especial... Aí mesmo é que tem que ter esse... Não pode. É um risco muito grande pular essa etapa, né? Então, por isso que eu digo, tem restaurantes que não têm nutricionistas e que fazem. Né? Sei de restaurantes que não têm nutricionista, mas que fazem, porque todo dono de restaurante, ele ou algum funcionário dele deve fazer o curso de boas práticas da vigilância sanitária, que a vigilância sanitária exige. Tem algumas instituições aqui em Santa Maria que dão esse curso, e ele é um curso de 20 horas. Então, ele ensina toda a questão ali, a gente chama de boas práticas nos serviços de alimentação, manipulação de alimentos. Então, são esses cuidados aí. São esses cuidados de higiene, tanto de higiene do uniforme, das mãos, das bancadas, dos utensílios, dos alimentos. Então, todo o proprietário de restaurante deve fazer ou colocar alguém que está ali dentro da cozinha para fazer, que daí essa pessoa vai orientando a equipe. Muitos lugares não fazem. Fazem o curso, mas não praticam as regras, né? Onde tem nutricionista, a nutricionista ela está ali dentro acompanhando todas as etapas da produção. Ela não vai permitir com que isso se perca. As coisas acontecem. As coisas acontecem, né? Porque é uma responsabilidade do nutricionista. Quando ele entra para dentro de uma área de produção, ele assume uma responsabilidade técnica. Então, eu confio muito que onde tem nutricionista, essas práticas acontecem. Então, eu sempre recomendo, quando elas vão comer fora, se não sabe a procedência, se não conhece o restaurante, se não sabe como é que funciona, não come. Evita. Come o que for cozido. Era isso que eu ia te perguntar agora. Então, daí qual seria a orientação, né? Daí eu digo, não come. Come o que é cozido, porque daí o que foi cozido foi minimizado pelo calor da cocção, né? Então, mas para fazer em casa, para elas prepararem em casa, eu ensino essa prática aí do uso do hipoclorito para minimizar. Mediar, eu vou voltar um pouquinho na questão da verdura ali. Se eu pego ali o meu pé de alface, minhas folhas de alface, e eu vou lavar ali na água corrente normal, que até é o mais rápido, é o mais prático. Sim. Tudo bem, não é o indicado, mas até que ponto resolve? Que riscos que eu estou correndo? Todos. Boa resposta, Todos. Né, pessoal? Não, o que acontece? Eu vou te dar um exemplo assim da salmonela, né? Que a salmonela ela está presente. Eu acho que até a gente conversou sobre isso num outro programa. Num outro programa, de a respeito. Muitos anos atrás, lá quando foi proibido a maionese com ovo cru. Isso. A maionese caseira, que a gente chama, né? Foi proibida. E o que aconteceu naquela época? Aconteceram alguns casos? Teve surtos. Né? Teve surtos, e daí as pesquisas, né, foram feitas, começou a ter muito surto e tal, e aí foi evidenciado que era em virtude da salmonela, e como ela está presente na gema do ovo cru, que na verdade ela está nas fezes humanas, é aquele processo da rota oral fecal, né, que daí contamina solo, contamina, vem pela boca, contamina o homem, que pela evacuação contamina solo de novo e tal. É um ciclo. É um ciclo. Então foi... E o que é exatamente a salmonela? É uma bactéria. É uma bactéria Isso. mesmo que está presente na... Isso. Então ela tá presente nas nossas mãos, só que nesse nível ela não contamina. No alimento ela vem mais concentrada. E em virtude da manipulação do alimento e do tempo de exposição e tudo mais, ela tinha um crescimento muito exponencial, que daí nessa quantidade acabava fazendo mal. Então, nessa época foi proibido, e até hoje é proibido, né?
Quem serve coletividade não pode. Se na tua casa, né, tu quiser fazer por tua conta e risco, tudo bem. É um risco que tu tá correndo. Mas no momento que tu atende uma coletividade, tu não pode assumir esse risco, porque tu não tem como garantir Sim. que o micro-organismo não tá ali. Então, na época, muita gente dizia, aí eu eliminei maionese de ovo cru na minha casa e onde eu por tô, completo. onde eu tô, eu encho o saco, né, quando Sim. eu vejo quem faz, e de acordo com a intimidade que a gente tem, né, e se é alguém que eu não tenho intimidade, eu simplesmente não vou comer. Mediar, claro, nesse período houve esse surto, mas, por exemplo, hoje, atualmente, ainda se corre, existe o risco? Há o risco? Existe, porque ainda existe o micro-organismo, né? Mas então, daí, o que às vezes eu escuto das pessoas assim, eu comi a minha vida inteira, eu sigo comendo e nunca me deu nada. Sorte tua que tu nunca comeu uma gema contaminada, porque teria dado igual, deu em todas as outras pessoas, né? Então, assim, aí a pergunta que tu me fez, né, de só lavar em água corrente. Isso. É a mesma coisa. Poderá não dar nada? Poderá ter... É sorte. Poderá... Não, é que assim, poderá ter... São micro-organismos que a gente está em contato basicamente o tempo todo. Então, a gente tem uma certa resistência já. Mas pode acontecer as contaminações cruzadas, que é quando um alimento contaminado contamina um outro não contaminado, né? E aí tu pode estar ingerindo um micro-organismo com poder maior de agressão, digamos assim, né? E tu vira a ter pode ter uma diarreia, pode ter diarreia e vômito, pode ter distensão abdominal, pode ter uma desidratação, pode ter que vir a internar, pode ter complicações, né? A gente nunca sabe a quantidade de micro-organismo que tem ali e nem qual deles que está ali. E como é difícil, por vezes, descobrir, né? O que te causou aquilo ali. Exato. Aparece o problema, acontece, e tu, enfim, fica mal, passa mal. E às vezes é difícil, né? De detectar exatamente, né? Diagnosticar ali qual foi o... Exatamente. Então, a gente teve aqui em Santa Maria o problema da água uns anos atrás. Que daí era aquela história, a Corsã dizia que não era Corsã, a prefeitura não era prefeitura, ninguém era, mas a verdade é que para ter todo aquele número de pessoas, só podia ser da água, porque eram em pontos diferentes da cidade e o que tinha em comum de todas as pessoas era a ingestão de água. Nem todos estavam comendo a mesma coisa. Nem todos estavam comendo a mesma coisa, nem todos estavam frequentando os mesmos lugares. Então, que eu não me lembro se bateu o martelo sobre isso, mas a princípio seria a contaminação estava acontecendo no trajeto entre Corsã e as casas, que poderia ter canos rachados, né, em virtude das obras que estavam acontecendo na cidade, e daí com as chuvas acabava a terra contaminada entrando para dentro dos canos e a água que chegava na nossa casa era contaminada, né? Então tudo depende, teve casas que não chegou, né? Isso. Mas teve outras. Então, assim como detectar lá o problema quando a pessoa já está, né, com ali, enfim, com o problema, também difícil de achar a causa, né? Causa, quer dizer, daqui a pouco como tu falaste, um cano que estava rachado e aí porque assim, muitas vezes a gente vai pelos sintomas. Tá tendo isso, é sintoma de tal micro-organismo. Mas daqui a pouco entra um outro sintoma que, mas esse não dá isso. Então, né, tem que ir procurando. Então, investigando. A gente nunca sabe o que pode acontecer. Então, o ideal é que não aconteça, né? Mas são cuidados desse tipo, assim, que são... no caso da gestação, esses cuidados são mais relevantes. A alimentação é muito importante. Mas esses cuidados, assim, de higiene, da procedência dos alimentos, né, às vezes até o alimento ali, ele foi feito com todo cuidado, passou por todos os processos, mas ficou exposto em temperatura não controlada por um tempo maior, e aquilo também pode favorecer, porque o micro-organismo ele tem vários fatores que fazem ele crescer e se desenvolver, né? Tem questão de umidade, de calor, né, a temperatura em si, o substrato, né, que o substrato é a comida, é o que ele precisa para se desenvolver e ir se multiplicando. E cozinha é um lugar que tem tudo que o micro-organismo gosta para crescer, porque ele tem substrato, ele tem calor e ele tem umidade.
né? Então tem que ter muito cuidado, e daí tu saber aonde tu come é muito importante, porque a higiene, né, do local e dos manipuladores do alimento é sempre muito delicado. Muito delicado. Mediá, nós vamos fazer aí uma pausa bem rapidinho. Nós seguimos, né? Estamos aqui conversando hoje com a nutricionista Mediá Filippini Figueiras, e o assunto é alimentação durante a gestação, né? Esse é o nosso tema de hoje. Nós voltamos em seguida com a participação, seguindo aqui com a participação da nossa convidada. Até já! Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então Disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. As pessoas não acreditam, né? Você amar e deixar ir, mas é possível. A gente vive isso. Ser família acolhedora é cuidar de um bebê, de uma criança, de um adolescente que foi afastado da sua família de origem por uma ordem judicial. Quando a criança é acolhida, a gente já se apresenta como família acolhedora, explica para ela que ela foi acolhida porque o pai e a mãe não puderam cuidar dela naquele momento e que eles vão ser cuidados e que nesse meio tempo nós vamos cuidar dela com todo carinho, respeitando muito a história de vida dela. E a gente faz um trabalho justamente de retomar a história dessa criança para que ela saiba que ela pode ter relações seguras, relações amorosas, né? Para que essa criança esteja pronta para seguir o caminho dela quando a justiça definir se ela volta para a família de origem dela ou se ela vai ser adotada. E já vai chegar a hora de você ir para sua família do pra sempre, tá bom, linda? Eu acho que a gente tem que se abrir para entender que é possível fazer esse trabalho, que a gente precisa que a comunidade ela se sinta afetada, ela se sinta motivada e mobilizada a ser rede. Não mudam só a vida de quem a gente acolhe, muda o nosso jeito de enxergar a vida e a sociedade. Muito bem, nós já estamos de volta com o programa Saúde e Qualidade de Vida de hoje, que está tratando sobre alimentação durante a gestação. E nós estamos aqui com a presença da nutricionista Mediá Filippini Figueiras, e a gente vai seguir então aqui nosso bate-papo, né, a respeito deste assunto, desse tema. E agora eu quero perguntar já para a Mediá, com relação, né, à gestação, aí, à gravidez, aquela velha história aí, né, Mediá, de que se deve comer por dois, né, durante a gestação. Isso aí está ultrapassado, procede, nunca procedeu, nunca foi correto? Na verdade, não... Talvez. Assim, como é que eu vou te dizer? É que realmente existe uma demanda aumentada de energia, né? Porque o metabolismo muda, ele aumenta porque se está gerando uma vida, né? Então, o gasto energético é maior, gasta muito mais mesmo. Mas não necessariamente se tenha que comer por dois. Qual é a orientação da alimentação? Fazer todas as refeições, né? Café da manhã, um lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar. Se sentir fome, fazer uma ceia, né? Um tempinho antes de ir dormir.
Mas o mais importante é a qualidade da alimentação, né? Escolher um carboidrato de boa qualidade, um carboidrato, evitar esses mais refinados, tipo as farinhas brancas, o açúcar branco, o açúcar de mesa, o arroz branco, dar preferência para o arroz integral, para uma mandioca, para o aipim, batata doce, uma batata inglesa, um macarrão integral, porque são alimentos que dão energia, são necessários, só que eles têm uma digestão mais lenta, então ele mantém a saciedade mais prolongada quando a gente compara com os carboidratos simples, né, que são os refinados, que a gente chama farinha branca, o pão branco, o cacetinho, os doces, né, os bolos, enfim, as coisas mais açucaradas. Eles têm uma digestão muito rápida e que fazem a gente ter os nossos picos, né? E eu acho que muito essa questão assim, eu digo, tá comendo por 2, tem que comer. Eu acho que essa coisa, né, que existe na cultura aí da gente de falar isso aí, às vezes por brincadeira, é muito na questão assim, ó, de que é para comer bastante, para comer muito, né? Porque... Só que não, né? Só que mais ou menos. Mais ou menos. Porque realmente não, eu digo não exageradamente, não exageradamente. Mas eu acho que isso do comer por 2 vem daí, da gestante ter uma necessidade aumentada de energia. Mas tudo dentro do... Porque existe uma recomendação para um ganho de peso saudável, porque o excesso de peso, ele pode trazer complicações para a gestação, como de fato ele traz, né? Graças a Deus, assim, com todos os estudos, com a evolução da ciência, com todos os aprendizados que a gente consegue conduzir muitos casos já de gestações de risco com sucesso, né? Sem nenhuma perda, porque infelizmente muitos chegam às vezes à perda tanto da mãe quanto do bebê, às vezes ou do bebê ou da mãe, o que é muito triste, né? Tu levar uma gestação até o final e... né, na hora que seria ali para comemorar a gente ter uma perda dessas. Então o excesso de peso na gestação é uma coisa que exige muito cuidado mesmo, é um assunto muito sério. Então quando a gestante engravida já em excesso de peso, ou mesmo a gestante obesa, não é uma opção ter o acompanhamento do nutricionista, uma necessidade. É uma necessidade, eu diria uma obrigação. Tanto que hoje, assim, o médico o obstetra que acompanha uma nutricionista, uma gestante obesa e não encaminha para o acompanhamento nutricional, é uma negligência muito grave. É uma negligência muito séria, porque é o nutricionista que tem essas estratégias para conduzir, né, a questão da alimentação sem prejuízos para a mãe e sem prejuízos para o bebê. Então, e a gestante que engravida dentro da eutrofia, que é o peso considerado normal, ela também tem essa necessidade desse acompanhamento. Não diria assim, não vejo como uma obrigação, mas feliz daquela que faz essa escolha, porque a gente tem muita coisa importante para orientar durante esse período. E inclusive as metas de ganho de peso, né? E é mais difícil, nós falávamos ali no primeiro bloco da questão dos hábitos alimentares, né? De é mais difícil daí mudar o hábito, né? Ou aquela pessoa ali, que a gestante, né, obesa, se controlar mais. É que aí no caso da gestante obesa, o que a gente faz? A gente vai trabalhando com mudanças, assim, com qualidade daquilo que ela come. A gente começa a tirar o excesso de gordura, começa a tirar o excesso de fritura e vai colocando outras coisas, né? Alimentos mais saudáveis. Muitas vezes elas chegam até a ter uma perda de peso, mas não uma perda de peso assim de emagrecimento. Muitas vezes é muita retenção de líquido, porque o açúcar ele retém líquido, né? E o carboidrato retém líquido, o sódio retém líquido. Então, às vezes a pessoa que é obesa, boa parte do peso dela, além da gordura, tem muita retenção também. Né? Mediar e o que isso pode ocasionar também para o bebê? O excesso de peso. No caso de uma gestante, né, obesa, que come, né, As principais complicações que a gente tem na gestante obesa é o diabetes gestacional,
e a pré-eclâmpsia, né? Que é a pré-eclâmpsia é o aumento da pressão sanguínea, né? Que é uma coisa muito séria, porque geralmente nesses casos a gestante tem que fazer repouso absoluto, e são duas condições que a gente identifica como gestação de risco, né? A Organização Mundial de Saúde define como gestação de risco, porque o diabetes gestacional também, por ser uma disfunção hormonal... Pois eu ia te perguntar o que é o diabetes, né, gestacional. É uma disfunção hormonal quando a tua placenta não reconhece, ela reconhece como um corpo estranho e aí desencadeia no diabetes gestacional. E o que o diabetes gestacional ele pode trazer? Várias complicações para a mãe, como para o bebê. E para o bebê, geralmente, ele acaba tendo, que é o que a gente chama de giga, ele se torna um bebê grande para a idade gestacional, ele ganha muito peso, e aí, na hora do parto, geralmente, ele acaba tendo complicações, a gente tem que o obstetra acaba optando por uma cesárea, porque às vezes pode acontecer alguma fratura na hora, se for o parto natural, normal, né? Pode acontecer fratura, pode acontecer várias complicações. Assim, quer dizer, ele já nasce com peso, digamos, excessivo. São bebês que nascem com 4,5 kg, 5 kg, quase 6 kg. Né? Então, assim, são uns bebês gigantes mesmo, né? Muito grandes. E aí também, daí no pós-parto imediato, essas crianças a gente tem que fazer monitoramento da glicemia, geralmente de hora em hora, a cada 2 horas, para ver se não vai baixar demais a insulina, se ele não vai ter uma hipoglicemia. São vários os cuidados que exigem. E depois, para a mãe, geralmente a diabetes gestacional vai embora junto com a placenta. Saiu ali, poucos dias já normaliza. Mas a criança fica com uma predisposição de desenvolver depois, futuramente, o diabetes. Quer dizer, então, as consequências cai lá lá na frente. Lá no... né? Então, desse tipo de risco que a gente fala, que, né, pode ser complicações simples, como pode ser trágico, né? Então, a prevenção é o melhor remédio. Então, assim, diagnosticou diabetes gestacional, primeira coisa, nutricionista. Né? Porque a gente entra daí a gente orienta para alimentação saudável, a gente orienta para as escolhas dos alimentos mais inteligentes, digamos assim. O nutricionista entra com prescrição de suplementos que ajudam no controle do diabetes gestacional. A gente já pode entrar com uma suplementação que vai prevenir que desencadeie a pré-eclâmpsia. E infelizmente o diabetes gestacional é uma coisa comum hoje, mas graças a Deus, assim, eu tenho conduzido pacientes, hoje, assim, em virtude do tempo, já que eu atuo na área, tenho bastante parceria já com outros ginecos, obstétricos, que já conhecem o trabalho que eu faço e que quando eles observam essa condição, eles já encaminham. E tem muitos casos que a gente consegue conduzir assim, um ganho de peso adequado, uma gestação bem tranquila, sem riscos, e que a gente consegue conduzir até para o parto natural, sem a necessidade de cesárea. Porque geralmente o médico tem uma preocupação grande, né, quando acusa o diabetes gestacional, inclusive até alguns anos atrás era a recomendação nas diretrizes da Sociedade Brasileira do Diabetes de antecipar o parto, né? O obstetra antecipa. Faz de 38 semanas, geralmente, às vezes até um pouquinho antes, dependendo de como está o ganho de peso e a situação e tal. E aí, geralmente, se opta por cesárea. E hoje, com todo esse manejo da nutrição atuando junto, né, com uma alimentação adequada, com suplementos adequados, a gente, e mais o apoio, a orientação, o acompanhamento do médico, a gente tem conseguido esperar pelo momento certo, sem precisar marcar cesárea, antecipar parto e tudo mais. É um trabalho em conjunto, né? Claro. Mediante comentaste agora há pouco, e quero voltar um pouquinho também nisso aí, da questão quando falava da obesidade, a gestante obesa, e o peso, né, do bebê. Existe, assim,
como é que eu vou te dizer, como regra, né, o peso ideal para que... Pro recém-nascido? Pro recém-nascido, porque a gente vê aí, né, tem crianças que nascem com 2 quilos e pouco, outros já nascem com 13 e alguma coisa. O que vai depender, assim, ó, vai depender, por exemplo, assim, ó, um bebê prematuro que nasce com 7 meses, a gente não vai esperar que ele nasça com 3 quilos, né? Ele vai nascer ali com 2 quilinhos e pouco, né? Às vezes até menos. Até menos, ele não vai nascer com 48, 50, 52 centímetros, ele vai nascer... São muito pequenininhos, né? Então, vai depender... existe uma relação, né? Do período de gestação, né? E o peso e a altura do bebê. Pra gente ver se ele está num peso adequado ou não, porque... tamanho também, né, tem muito a ver com a genética dos pais. Mas o que se nasceu prematuro, se nasceu no tempo certo, né? Mas o que a gente tem em média, assim, como um padrão, digamos assim, mas não necessariamente quem não nasce nessa faixa, não necessariamente não seja uma criança saudável, não é isso, né? Porque existem outras coisas, né? Outras avaliações ali do recém-nascido que os médicos ali, o pediatra que recebe o bebê, ele faz os testes e vê o Apgar do bebê, né? Para considerar ali os estímulos, né? Como o bebê responde aos estímulos. Então, mas geralmente os bebês nascem em torno de 46 a 52 centímetros, pesando entre 2.800, 2.900, 13.300, 13.400, 13,5. Né? Tem uma média aí. Mas isso é considerado dentro da normalidade, dentro então. Da normalidade. Até uns 13... Agora, o que a gente cuida mais é nessas condições específicas, né? Da gestação, que são esses casos das complicações que a gente chama. Né? Casos mais pontuais. Né? Mais pontuais. Aí requer um olhar mais atencioso. Sempre requer, né, um olhar atencioso para o desenvolvimento do bebê, porque ele está em desenvolvimento, né? Mas nesse caso, assim, o ganho de peso exagerado do bebê pode acabar trazendo essas complicações né? mais sérias. Sim. Mesmo. Né? Mediar com relação, eu quero que tu fale um pouquinho a respeito dos nutrientes, né? Qual o segredo aí, ou enfim, como é que se dá a escolha, né, dos nutrientes que precisam aí ser consumidos de uma maneira mais adequada, né, nas fases, em cada fase da gravidez, digamos, ou durante o período de gravidez. Então, né? assim, a gente tem... então, a gente sempre vai orientar para uma alimentação segura, de procedência, né, que foi o que a gente falou no começo, e uma alimentação variada, qualidade e variedade, né? Isso é o que impera, né, dentro dessa questão de nutrição. Fora isso, a gestante, né, por ser uma fase especial, né, ela requer uma demanda de nutrientes específicos, né, com que a gente tem mais atenção, em virtude dela mesmo e principalmente do bebê. Por exemplo, a suplementação de ferro. Então, a gente sabe, assim, carne é fonte de ferro, fígado bovino é fonte de ferro, vegetais verdes escuros é fonte de ferro, a gema do ovo é fonte de ferro. Mas, por ser uma condição específica, às vezes ela enjoa a carne, né? Porque a gestante tem esses ajustes fisiológicos e desajustes, né? Que acaba, e tem a função da azia, tem a função de muito sono, tem a função do enjoo, tem várias... Tem as abençoadas, que nem eu digo, que passam sem sentir nada, né? Mas geralmente um ou outro desconforto tem. Então, é necessário entrar com a suplementação. Então, a suplementação de ferro, a gente, tanto o médico quanto o nutricionista pode prescrever e pode orientar. E a gente o correto é partir uma prescrição para fazer a dosagem de quanto de suplemento, qual é a dose desse suplemento. A gente parte em cima a partir de exames de sangue, né? A gente vai olhar hemograma, vai olhar a ferritina desse paciente, vai calcular ali, tá em tanto, não precisa, o que ela já está tomando está suficiente, tá abaixo de tanto, então vou prescrever uma dose de tanto, é assim que funciona. Além da alimentação, existe a suplementação. Tem o ácido fólico, que geralmente é aquela mulher que se prepara para engravidar,
o médico já orienta ela já iniciar a tomar antes de engravidar. Porque é um nutriente importante para a formação do tubo neural do bebê, que é responsável pela formação do sistema nervoso central. Ácido fólico. Então, isso se ela já está programando uma gravidez. Isso, porque geralmente não dá problema. Porque tem muitas mulheres que engravidam sem planejar e não tem uma criança deficiente nesse sentido. Mas para aquelas que planejam, o médico, o obstetra ali, o gineco já vai prescrever para ela já ir se preparando, porque a formação do tubo neural acontece até o 28º dia da gestação. Então, assim, é muito rápido, e às vezes a gestante vai descobrir que está grávida lá com 2, 3 meses, né? Então, muitas vezes já nem se torna necessário, mas quando porque já passou daquele período crítico, né? Então, e isso é uma coisa muito importante, porque tem profissionais que prescrevem indiscriminadamente, porque eu acho que é um suplemento muito batido, assim, uma coisa muito forte, né, da importância desse suplemento, e às vezes eu vejo que tem gestante com 7, 8 meses de gestação e que ainda estão no suplemento que contém ácido fólico. O excesso de ácido fólico, hoje a gente tem estudos que ele pode desencadear no autismo, né? Então, por isso a importância do acompanhamento, né, com um profissional responsável, com Quer dizer, ele é indicado realmente para aquele período específico. Depois não adianta. E não por exemplo, vai sair com 7 meses ainda estar tomando. Não tem porquê, né? Assim, se for uma dose baixa, não vai afetar, mas às vezes vem com uma dose mais alta, e tem gestantes que não fazem pré-natal e que tomam por conta, por informações de outros, informações. Que diz que é bom. Tem que tomar. Tem muito isso. Então, tem que ter... Mas não vai tomar durante toda a gestação, né? Exatamente. Então, assim, tem que ter esse cuidado, porque são períodos específicos. Hoje a gente não abre mão, eu não abro mão de prescrever o ômega 3 para as minhas pacientes, né? Mas aí também não é qualquer ômega 3, porque eu peço para elas tomarem o que tem selo de pureza, que a gente garante que vai dar o efeito que a gente precisa. Que é confiável. Que é confiável, porque o ômega 3 é um nutriente gold, assim, ele tem inúmeros benefícios, não só para gestantes, mas assim, tem 500 laboratórios que produzem, e produzem um que não é puro, que não cobram, né, e não vai dar aquele resultado que a pessoa tá esperando. A gente vai indo, né? Voltando para a questão da gestação, o ômega 3 também ele é muito importante no desenvolvimento tanto físico quanto cognitivo do bebê, e também na formação da retina. Só que ele é um nutriente que ele se torna necessário mais tarde, a partir do 5º, 6º mês da gestação. Bem diferente do outro. Bem diferente do outro. E aí esses a gente orienta. Enquanto estiver amamentando, a gestante permanece tomando, porque daí passa pelo leite, porque daí é importante para o bebê, né? E daí tem o suplemento de vitamina D, que é importante para o sistema imunológico também, suplemento de cálcio, vitamina C, que é importante para formação de colágeno, que está atrelado à saúde de cartilagens, de pele, de ossos, e é um serzinho em construção. Então, essas coisas, esses suplementos, eles são muito importantes. Mas tudo nas fases certas, nos períodos certos, e nas dosagens certas também. Então, por isso, a importância desse acompanhamento e desse cuidado. Mesmo assim, os casos mais delicados, assim, a gente consegue com todo esse cuidado, com informação, com orientação, com apoio, porque às vezes mexe com o humor da gestante, porque é uma fase assim muito hormonal, né? Então, às vezes, assim, aquela acolhida, falar menos, escutar mais, tudo isso faz a diferença para aquela pessoa, porque às vezes ela tem a mãe, a sogra, o marido, às vezes ela tem uma rede de apoio em casa, às vezes ela não tem. Não tem, né? Então, o profissional tem que ter esse olhar mais acolhedor e mais afetuoso. Realmente, quer dizer, é muito, muito, muito importante, né, o acompanhamento de uma nutricionista, né, mediar. É muito importante. E é o profissional habilitado para isso. A gente não desmerece outros que tenham também esse conhecimento, mas
A nutrição, ela é isso, né? Ela é macro e micronutrientes. Ela é proteína, carboidrato, gordura, vitaminas e minerais. E muita bioquímica, né? Muitas reações assim dentro do Mediar, nós já estamos quase encerrando aqui o nosso bate-papo, mas eu queria que rapidamente, antes da gente encerrar, tu comentou agora há pouco, chegou a citar ali a questão, né, dos enjoos, enfim, eles são muito comuns, né, durante a gestação. E essa dieta, enfim, esse acompanhamento mais equilibrado, mais controlado, sem dúvida alguma que ele pode reduzir aí esses sintomas, né, reduzir enjoos, enfim. Reduz, porque daí também a gente entra com uma orientação mais específica. Por exemplo, uma coisa que ajuda muito e que é natural e que toda gestante pode fazer uso, exceto a gestante que tenha a hipertensão ou a pré-eclâmpsia, é o gengibre, chá de gengibre, água saborizada com gengibre. Dicas que a gente dá, assim, não comer o alimento tão quente, deixa mais frio, porque daí diminui o cheiro, né? Sim. O aroma fica mais suave, então a tolerância fica maior. Diminuir a quantidade, come porções menores e mais vezes durante o dia, diminui o volume, aumenta o fracionamento, né? Tem dicas, espaça mais, né? Mais espaçado. A gente vai entrando com estratégias, assim, tenta uma coisa, tenta outra, mas a questão do enjoo, ela é mais, assim, para início da gestação, até o 3º mês, mais ou menos, às vezes avança um pouquinho mais. Depois disso, depois dessa fase, muitas gestantes vêm a ter a azia, que é aquela queimação, que também é muito ruim. Que é muito ruim. E está relacionado com o crescimento do bebê, daí o bebê está crescendo, comprime estômago, comprime os órgãos, né? Daí a massa, o suco gástrico sobe. Mas tudo a gente vai entrando com estratégias, vai orientando e sem contar que aí, né, tem casos específicos, né? Então, são casos específicos, nem todas passam pelas mesmas situações. E é um momento muito importante, muito bonito. E por isso eu acho que a importância mesmo de todo esse cuidado para tornar... Tem que ter esses cuidados aí. Né? Mediar, queremos te agradecer imensamente aí pelos esclarecimentos. Né? Sempre, passa rápido o tempo, né? Já estamos Como encerrando aí. Mas aí já fica o convite para uma próxima oportunidade, né? Para a gente discutir aí, falar sobre algum outro tema. Muito obrigado pela presença, viu, Mediar? Eu obrigado que agradeço, por ter estado conosco. muito obrigada mesmo. Tá ok. Prazer todo meu. Nós falamos hoje, então, sobre alimentação durante a gestação. Tema aí muito importante, né? Com a nutricionista Mediar Filippini Figueiras. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco. Até a próxima edição do Saúde e Qualidade de Vida. Saúde e qualidade de vida. Oferecimento Mediar Nutricionista, especialista em atendimentos nutricionais para gestantes, doenças hepáticas e protocolos detox. 4 Soluções empresariais. Na hora de escolher a melhor internet, escolha a Amigo. Visite o site sejaamigo.com.br e saiba mais.